Fala pessoal, beleza? Fábio Gatti aqui, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um recurso muito bacana, que é a nossa planilha de forecast, nossa planilha de previsão no Excel. Eu vou falar um pouquinho sobre o recurso, explicar alguns conceitos e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente cria as fórmulas na mão e para depois construir uma função personalizada que constrói para vocês exatamente a planilha de forecast, a planilha de previsão, só que de forma dinâmica, usando o Lambda, Let e, enfim, outras funções. Então é um vídeo que vai ficar bem extenso, mas fica até o fim, que tem bastante coisinha legal e vai ser mais uma função personalizada para o nosso arcabouço aí de funções. Bora lá! Então aqui, o que que nós temos? Eu tenho uma tabelinha com faturamento de 2015 até 2016, certo? Esses meses aqui, então, 12 meses para o ano de 2015 e 12 meses para o ano de 2016. E as vendas estão aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero prever, com base nesses dados históricos, como que serão as minhas vendas para o futuro, tá? E daí eu posso projetar, por exemplo, 6 meses, 12 meses. Naturalmente, o quão mais distante esse período ficar, mais difícil fica a projeção, né? A previsibilidade. Então aqui, com qualquer um dos meus dados dessa tabela selecionado, eu vou vir na minha guia dados e aqui na direita nós temos o nosso grupinho de previsão. E aqui no grupo de previsão nós temos planilha de previsão. Clicando lá, abre para mim já um menuzinho com as ajudas, o que que eu quero fazer. Eu posso tanto mostrar um gráfico de linhas e com as minhas etapas futuras, né, minha projeção para frente com outras cores, ou eu posso fazer meu gráfico de colunas da mesma forma. O que nós temos de diferença entre esses dois é que no gráfico de linhas ele vai plotar duas linhas diferentes para nossa projeção superior e inferior. A gente vai falar sobre intervalo de confiança, enfim, e daí isso aqui vai ficar mais claro. E essa projeção, né, os erros para cima e para baixo, no gráfico de colunas, ele fica mostrando como barrinhas, né, de erro. Então, o limite inferior da confiança, o limite superior da confiança. Tá, vamos manter em linha e a gente vai conversar sobre esse cara aqui. Então, tudo que nós temos em azul, todo esse cara aqui em azul, são meus dados históricos. São exatamente esses 24 períodos que estão aqui. O que nós temos em laranja, mais escuro aqui no centro, é a minha projeção. Aqui nós temos exatamente o meu forecast, né? Minha projeção das vendas. Esse cara e esse cara são o limite superior e o limite inferior. Tá? Então é o limite de confiança superior e o limite de confiança inferior. Isso daqui é como quando você vê, por exemplo, em alguma pesquisa política, o pessoal falando: ah, esse candidato está com 10% dos votos, com 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Esses pontos para cima e para baixo nada mais são do que a sua margem, dentro do intervalo de confiança, que está projetado para que ele receba mais ou menos votos do que aqueles que estavam projetados, né? Então, isso daqui é a projeção, mas ele pode subir um pouco para cima e um pouco para baixo. Aqui em opções, eu verifico exatamente esse intervalo de confiança. Se eu desmarcar isso, ele fica só com a minha projeção normal, certo? Quando eu coloco o intervalo de confiança, eu consigo inclusive trabalhar com ele. Se eu colocar 80%, por exemplo, a boquinha diminui. Se eu colocar 99%, ela aumenta, tá? O que normalmente é feito, utilizado no mercado, né, é 95% de confiança. Então, temos 95% de, isso não existe, mas certeza estatística, né, de que os dados estarão dentro deste intervalo aqui, do superior e do inferior, onde no normal ele estará aqui. Sazonalidade. Detectar automaticamente, eu vou permitir que o próprio Excel faça para mim uma fórmula que ele tem lá de forecast sazonalidade para identificar qual é a sazonalidade desses dados. Então eu posso deixar que ele identifique automaticamente. Ou eu posso definir manualmente onde eu vou informar de que jeito que está essa sazonalidade. Ou seja, de que forma que eu estou acompanhando esses períodos. Se eu colocar 12, por exemplo, perceba que ele já nem vai ter mais os intervalos de confiança para cima ou para baixo. E conforme eu for variando, ó, por exemplo, 2, 3, 4,
Por quê? Aí, neste caso, ele vai interpretar os dados em conjuntos. Por exemplo, quando eu coloquei 12 aqui, ele vai interpretar esses dados como sendo conjuntos de 12. Como eu estou trabalhando com um ano, isso aqui faz bastante sentido, né? Estou trabalhando com um conjunto de 12 períodos e depois um conjunto de 12 períodos. Faz bastante sentido eu trabalhar com, num caso como esse, uma sazonalidade de 12. Eu vou deixar um por enquanto e depois a gente varia isso. O término da previsão eu posso aumentar ou diminuir. Então, se eu quiser, eu posso colocar para mais meses, por exemplo, agosto, e daí ele vai pegar 2 meses a mais, vou jogar lá mais para frente. O início da previsão não faz tanto sentido. Vamos manter ele exatamente até onde eu tenho dados históricos, né? Então, o início da previsão está em 1/12 de 2016, que é onde encerra o meu dado histórico. Eu tenho dados somente até 1/12 de 2016. Intervalo do tempo, intervalo dos valores, são exatamente essas células que estão aqui. E como eu quero que ele preencha? Se eu quero que ele faça a interpolação dos pontos ausentes, caso haja ponto ausente, ou seja, tem algum mês que está faltando dado, eu vou fazer por interpolação ou vou deixar zero mesmo? Não é meu caso, tanto faz, né? Não vai ter nenhum dado faltante. E também, da mesma forma, não haverá nenhum dado duplicado, ou seja, 2 dezembros de 2015, por exemplo. Se fosse o caso, como é que eu queria? Eu queria que ele somasse os meses ou eu queria que ele fizesse a média? De novo, não será o nosso caso. A gente vai pressupor que os dados já estão devidamente preenchidos num sequencial sem furos, sem buracos no meio e também sem duplicidades. Então, esses dois aqui para mim são irrelevantes. Quando eu pedir para criar, ele vai criar então uma tabela de apoio numa nova planilha, onde ele vai construir exatamente aquele cara que já estava aqui. Isso tudo é a minha base histórica. Vai criar aqui para mim até agosto, ou seja, 8 meses novos. E ele vai construir aqui ó, a base para a construção do meu gráfico, que vai ser uma repetição do último valor em 3 colunas. A da projeção, que é aquela laranjinha do meio, e os limites inferior e superior da confiança, que são aquelas minhas boquinhas ali. Beleza. E nessas 3 colunas, a partir do primeira data nova que foi gerada, ele vai usar as funções forecast ETS, e tanto para o limite inferior quanto para o superior, ele vai trazer o forecast ETS confint, que nada mais é do que o valor correspondente ao quanto ele pode variar para cima ou para baixo com base naquele meu intervalo de confiança, que eu coloquei de 0,95, né? Ou seja, 95%. No caso do inferior, é a própria projeção menos esse valor de variação. Já no caso aqui, é a projeção mais o valor dessa variação. Ok? Então, baseia-se basicamente em 2 funções. Eu preciso estruturar uma tabela como essa, porque tendo uma tabela como essa no automático, eu consigo gerar esse gráfico aqui também no automático, sem a necessidade de toda vez eu ter que ficar pedindo para ele refazer meu forecast. Por exemplo, surgiu um novo dado, um novo mês apareceu aqui. Eu vou ter que refazer todo o meu fluxo. Ou se não, eu quero mudar a sazonalidade, aumentar ou diminuir meses, mudar o meu intervalo de confiança, todas essas coisas, eu vou ter que ficar refazendo a minha planilha, né? Minha planilha de previsão. Então, ficou claro o que eu preciso fazer aqui, o que eu quero fazer aqui, né? Basicamente. Vamos começar a construção então. Bora lá. O que eu quero aqui? Primeiramente, eu vou colocar minhas variáveis. Quantos meses eu quero que ele percorra, por exemplo, vou colocar aqui 8 meses para ficar igual ao nosso projetado ali. A sazonalidade, eu vou deixar 1 por enquanto, depois a gente mexe. E o intervalo de confiança, 95%. Isso aqui são os 3 argumentos que nós temos. São 5 variáveis ao todo que eu preciso, que são qual é o período histórico, qual é o faturamento histórico, ou enfim, os valores históricos que você quer analisar, quantos meses projetados para frente eu quero, a sazonalidade e o intervalo de confiança. São essas 5 variáveis que vão se tornar depois parte do meu Lambda. A primeira coisa que eu preciso saber é qual é a maior data que eu tenho nesse meu período. Então eu posso utilizar minha função máximo. Okay? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Igual máximo. Máximo, selecionei toda essa coluna, ela vai trazer qual foi a maior data dentro deste meu período, né? Dentro dessa minha projeção. Isso aqui vai ser útil porque para fazer aquele corte, né? A partir dessa data, tudo nela
aqui vai repetir o faturamento, tudo antes dela vai ficar vazio e tudo depois dela vai fazer as funções. Então aqui nós temos nessa data o corte. Ok. O período, eu basicamente vou fazer o quê? O próprio período que nós estamos aqui, porém acrescentando 8 meses. Para fazer os períodos mais 8 meses, eu vou fazer um empilhamento de uma matriz, né? Vou pegar essa que está aqui e vou empilhar com aquela outra que está projetada aqui para frente. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz a criação dos novos 8 meses, né? Dessa nova matriz. E depois a gente empilha. Vai ser a função data_m. Na data_m, qual é a data inicial? Eu vou pedir o maior mês, a maior data, ponto e vírgula. Quantos meses que estão aqui? Só que eu tenho que fazer, então, uma matriz que vai trazer para mim 1 mês, ponto e vírgula, 2 meses, ponto e vírgula, 3 meses, porque ele tem que gerar ali 8 células com 8 períodos diferentes, acrescentando de 1 mês por mês. Então, eu vou usar a função sequência. Sequência de 8 meses. Fechei, fechei, está pronto. Então, ele vai começar a minha projeção em 2017, janeiro, e vai até agosto de 2017. Exatamente como está aqui. Maravilha. Eu quero fazer com que isso, que é esse resultado, venha para baixo dessa matriz. Então, eu vou usar a função empilhar na vertical, onde eu vou passar para ele o período, ponto e vírgula, essa outra matriz. Fechei parênteses, Enter. Pronto, já tenho lá todo o meu período, né? Toda a minha projeção já criada. Eu vou construir uma coluninha de apoio, que vai servir de apoio aqui para mim para eu fazer todo o restante dos meus cálculos. Eu chamei de padrão, mas, enfim, nomezinho genérico ali. Eu vou criar um padrão entre 1, 2 e 3. Ou seja, se eu estiver dentro do meu período histórico até o último mês, então tudo que estiver dentro desse período histórico até chegar no último mês, eu quero chamar de 1. Esse aqui, que é o último mês, eu vou chamar de 2. E todo o resto aqui para baixo eu vou chamar de 3. Isso vai me ajudar depois a escolher que fatia do cálculo eu vou usar. Então, eu vou utilizar este cálculo aqui, ó. Igual. Abre parênteses. Esse período que está aqui, hashtag, é igual ao maior período? Fecha o parênteses e multiplica por 1. Isso aqui vai me trazer, então, 1 somente quando for a data máxima. E todo o resto vai ficar zerado. E vou somar isso aqui com agora, abre parênteses, esse período que está aqui no lado, hashtag, é maior do que a maior data, multiplicado por 2. Então, isso vai me trazer agora 0, 1 e 2. Como eu queria um padrão de 1, 2 e 3, porque isso vai me ajudar no próximo cálculo que eu vou fazer, eu vou pegar tudo isso aqui e vou simplesmente somar mais 1. Pronto. Já tenho padrões de 1, 2 e o 3. Agora, para todos os outros cálculos, eu vou utilizar a função escolher, que a função escolher me permite que eu escolha um padrão, um número a ser avaliado, e ele vai me trazer caso seja 1, caso seja 2, caso seja 3. Então, eu estou já fazendo de um jeito mais fácil do que uma função C da vida, por exemplo, né? Então, eu vou falar aqui, este cara, hashtag, beleza? É o número que vai ser avaliado. Como eu estou no faturamento, que é aquela minha coluna principal lá do faturamento, eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. O valor 1, que é o do faturamento, eu quero que ele faça o quê? Eu vou falar para ele... Ah, inclusive, né? Antes aqui, na verdade, o escolher, eu vou fazer aqui para frente, perdão. Esse cara aqui eu vou fazer, se essa célula for menor ou igual do que 2, é porque é para trazer o faturamento para cá. Então, se for menor ou igual do que 2, ponto e vírgula, traga o faturamento. Se não, aqui é onde vai ter uma sacada. Por enquanto eu vou deixar abre e fecha aspas e fecha parênteses. Ó, então ele trouxe o faturamento para mim e embaixo ele deixou vazio. Então eu poderia, Fábio, era só você ter feito igual o faturamento direto aqui. Sim, só que se eu fizesse isso, ele ia ficar com um gap, né? Ia ficar com esse espaçamento aqui embaixo. Eu poderia fazer esse tratamento aqui de algumas outras formas, mas eu preferi resolver dessa forma, já virim. Se ele for menor ou igual do que 2, traga o faturamento. Caso contrário, fique vazio. E isso daqui vai ser muito útil. Por quê? Eu quero que, quando não está naquele intervalo, ou seja, é 3 este número,
Eu não quero que deixe abre e fecha aspas, eu quero que deixe como não dispe. Isso é muito útil para que a gente faça um gráfico de linhas. Só para deixar claro aqui para vocês, se eu pegasse todo esse cara, esse intervalo, ó, vou criar um gráfico aqui em cima disso. Vamos lá. Inserir um gráfico de linhas em cima desse intervalo. Deixa eu só alterar aqui o editar. Faturamento é o título. E o intervalo são todos esses dados. Tudo aqui. Dei um OK. OK. Agora foi. Legal. Olha o que vai acontecer quando eu tenho o abre aspas e fecha aspas. O gráfico de linha vai lá para o zero. Ele entende como se esse abre aspas, fecha aspas, como se fosse zero. Quando eu coloco não disp, ele entende como sendo algo que não vai participar do meu gráfico de linhas. Então ele plota o período, mas não gera a linha. Isso é que é muito útil para que a gente faça depois aquela nossa linhazinha laranja, né, de projeção. Beleza. Tchau para o gráfico. Agora, vamos para os nossos escolher. Igual escolher o padrão. Ponto e vírgula. Se o padrão for 1, é porque aqui não tem que aparecer nada. Como a gente já tinha visto lá na planilha 1 de previsão, né? Ó, aqui tem que ficar tudo vazio. Beleza. Então, quando o padrão for 1, aqui eu tenho que colocar, não ponto disp, ponto e vírgula. Quando for 2, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o meu próprio faturamento, tá? E eu vou colocar aqui, ó, 3 só para a gente ver o resultado. Então, até chegar no nosso 2, trouxe não disp. No 2, ele trouxe o próprio faturamento. E no 3, agora é onde eu vou fazer aquela minha função de forecast, né? Então, aqui, minha função de forecast é a forecast ETS. Ele me pede qual é a data que eu quero montar o forecast agora, qual é o período correspondente ao forecast agora. É essa data. Ponto e vírgula. Quais são os valores? São os valores históricos. Então eu tenho que pegar toda a minha tabelinha aqui, toda a minha coluna de faturamento. Ponto e vírgula. E qual é a minha base histórica de período? É toda essa coluna. Daí, ponto e vírgula. Qual é a sazonalidade? É o que está aqui. Ponto e vírgula. De que forma que eu quero completar e de que forma que eu quero agregar? Esses dois nem são mais necessários, porque foi o que eu falei. Vou pressupor que está tudo devidamente preenchido. Fechei o parênteses. Fechei o parênteses. Enter. E olha lá, meus dados vão estar iguais ao que está lá. Vamos ver? Copiei. Colei aqui. Vamos confirmar se está tudo igualzinho? Tudo igual. Ou seja, consegui representar perfeitamente o que minha tabela tinha sido gerada. Vou repetir agora esse mesmo procedimento do escolher, só que simplesmente fazendo o somatório e mudando a função, né? Então, se eu quiser, eu posso até pegar tudo isso aqui, ó, esse começo, pelo menos, é igual. Então, seria esse começo. E para nosso valor 3, agora a gente vai utilizar a função forecast.ets beleza? Target date é a data que eu estou. Ponto e vírgula. Os valores, mesma coisa, do faturamento. Ponto e vírgula. O timeline é a base histórica do período. Ponto e vírgula. Aqui, ó. Nível de confiança, nosso intervalo de confiança é os 95%. E a sazonalidade, de novo, é o que está aqui. Fechei. Fechei. Enter. E daí ele vai gerar para mim exatamente aquele valor correspondente ao intervalo de confiança, a nossa variação que nós temos lá dentro. Como isso aqui nós estamos trabalhando com o nosso limite inferior, eu só preciso fazer o quê? Eu vou pegar aqui na minha fórmula, antes do forecast, eu vou falar a previsão menos o forecast. E está lá. Temos os nossos valores, que, novamente, isso aqui vai bater exatamente com o que está ali. Ó, é igual a isso. Pronto, bateu. Beleza. E para finalizar, basta copiar toda essa fórmula e colar aqui. Eu só vou mudar então de menos forecast para mais forecast. Já tenho a estrutura. Agora é só montar o que eu preciso, tudo numa função única, para construir o meu gráfico automático. Bora fazer esse cara então aqui, essa construção toda dentro de um Lambda. De novo,
eu tenho essas 5 variáveis. Bora construir ele. Vou aumentar aqui o espaço e eu vou fazer aqui. Igual a lambda. As 5 variáveis são os períodos, ponto e vírgula, os valores, ponto e vírgula, meses que eu quero que acrescente, né? Ou se não, adicional de períodos, quanto que eu quero adicionar de períodos, que não necessariamente são meses, né? Aqui podem ser anos, enfim. Então, o adicional de períodos, vou colocar ADC períodos, ponto e vírgula, a sazonalidade, ponto e vírgula, e o intervalo de confiança, certo? Int conf. Essas são as 5 variáveis que ele precisa para rodar, tá? Então agora a gente vai começar a construir nossa função. Eu vou deixar tudo indentado para ficar bonitinho. Então, alguns espaços, let. Essa é a mesma quantidade de espaço que eu dei. Vai ser a quantidade de espaço que eu vou utilizar para fechar. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é a data max, que nem a gente fez. Então, data max, ponto e vírgula, é o máximo de quem? Dos períodos, que estão aqui agora, né? Ponto e vírgula. O período é exatamente aquela função que a gente tinha criado, né? Então eu posso colocar aqui, para não confundir com as variáveis lá de cima, eu vou até colocar com um underlinezinho aqui, underline, underline, período. Vai ser o nosso empilhar vertical dos períodos que são minhas variáveis que estão aqui, ponto e vírgula, junto com o data m, da data max, ponto e vírgula, e com o adicional de períodos que eu quero. Fechei, fechei, ponto e vírgula. Legal. Uma parte já do nosso cálculo já está pronta. Essas 2 coluninhas aqui já estão feitas. Agora eu vou construir o meu padrão, ponto e vírgula. Vai ser de novo aquele meu cálculo, né? Vai ser, abre parênteses, eu quero a coluna do período. Então, período é igual a data max multiplicado por 1, mais, abre parênteses, o período é maior do que a data max? Eu estou passando rapidinho porque eu já expliquei lá na etapa anterior, né? Se tiver alguma dúvida, volta lá quando eu estava explicando coluna por coluna. Multiplicado por 2, mais 1. Beleza, construí a minha coluninha de padrão. Depois agora eu quero a coluna de faturamento. Vai ser faturamento, ponto e vírgula. Se o meu padrão, né, que eu acabei de construir, o meu padrão for menor ou igual do que 2, ou seja, pertence ao intervalo histórico, à base histórica, então eu quero que você me traga o próprio valores, os próprios faturamentos aí, né? Então, valores. Se não, não dispe. Beleza? Fechei a função C, ponto e vírgula. Se eu quisesse agora, por exemplo, já ir avaliando como é que está ficando meu resultado, a qualquer momento eu posso pegar e fazer qualquer um deles. Por exemplo, ó, deixa eu ver como é que está o Datamax e ver se bateu. Obviamente não vai dar nada porque eu estou no Lambda. Para eu avaliar qualquer um deles, eu tenho que preencher os valores dos meus argumentos. Então eu abro parênteses, os períodos são essa coluna, ponto e vírgula. Os valores são essa coluna de faturamento, ponto e vírgula. Adicional de períodos é o 8, ponto e vírgula. Sazonalidade, ponto e vírgula, intervalo de confiança. Fechei, Enter. Tem que bater aqui, ó. Essa é a data. Show. Se eu quiser avaliar o período, tá lá, todos os períodos. O padrão, tá lá todos os padrões. E o faturamento, tá lá todos os faturamentos. Legal? Então, já está rodando, está funcionando. Agora eu quero adicionar a previsão LCI e LCS. São esses 3 carinhas que eu preciso adicionar. Ok? Então, vamos continuar aqui. Underline. A previsão, ponto e vírgula, é o escolher, e todos eles vão seguir esse escolher agora, né? Onde eu vou falar o padrão como sendo o número a ser avaliado. Se for 1, então é não dispe, ponto e vírgula. Se for 2, é o próprio faturamento. E se for 3, agora é onde entra o forecast. Então, forecast ETS. Qual que é o target date? É o período que eu estou. Ponto e vírgula. E os valores? São minha variável aqui, né? Minha variávelzinha do argumento de valores. E o timeline? É minha variável de períodos. Ponto e vírgula. E a sazonalidade? É o que está aqui. Acabou.
Fechei o escolher, ponto e vírgula. Isso tudo aqui eu posso copiar, que nem eu fiz lá no outro, né? Para construir agora o underline LCI. Vai ser igualzinho tudo aqui até chegar no valor 3. Aqui no valor 3, o que, que é? É a previsão menos o forecast com Fint. De novo, qual o target date? O período, que é o que eu estou. Quais são os valores? Os valores que estão aqui, ponto e vírgula. O timeline são os períodos que estão aqui. Qual é o intervalo de confiança? É o que está também aqui sendo fornecido. E a sazonalidade? Também é o que está sendo fornecido. Maravilha! Tudo isso aqui gera para mim... Opa, faltou só fechar o escolher. Tudo isso aqui para mim vai gerar o meu LCI. Se eu quiser o LCS, que é o superior, é só copiar tudo, mudar o nome da variável para LCS, né, da etapa aqui do meu let, e mudar aqui para mais. Pronto, já tenho tudo pronto para esse cálculo rodar. Já tenho todas as colunas que eu fiz aqui na mão sendo construídas dentro do meu let. O meu gráfico vai precisar somente de período, faturamento, previsão, LCI e LCS. Ele não precisa nem da Datamax e nem do padrão, que eu só fiz isso para facilitar minhas contas. Eu preciso construir, então, agora, exatamente esses carinhas, né? Porque, ó, é o que está aqui, ó. Período, faturamento, previsão, LCI e LCS. Período, faturamento, previsão, LCI e LCS. Beleza? Vou, então, construir agora o agrupamento destes caras. Vou falar, então, aqui que eu quero construir a minha etapa. Dados. Vou até deixar um espacinho maior para deixar claro que ali eu acabei minhas colunas. Então, aqui os dados são o empilhamento horizontal de quem? Do meu período, ponto e vírgula. Do meu faturamento, da previsão, do LCI e do LCS. Beleza. Se eu simplesmente gerar meus dados agora, olha lá, pum, já tenho a minha matriz construída, certo? Já está lá tudo bonitinho construído exatamente como nós tínhamos estabelecido. Aqui, ó, meses, os períodos, os valores, o adicional de quantos meses eu quero, certo? O sazonalidade e o intervalo de confiança. Tudo bonitinho. Ele trouxe aqui menos coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Se eu pedir aqui o faturamento, deixa eu ver o negócio. O faturamento está vindo só até aqui. Vamos descobrir o porquê. Período. Está vindo só até aqui. Adicional data M. Ah! Correçãozinha aqui, ó. Não é só adicional de períodos, né? Aqui é a sequência do adicional de períodos. Só esse detalhezinho. Pronto. Se eu falar agora de novo os dados, já vai funcionar. Pronto, trouxe todo mundo. Agora sim, já tenho a matriz pronta. Falta o cabeçalho para que ele apareça certo no gráfico, né? Tem que vir com o cabeçalho. Vou já pedir para que tudo fique data, né? Para que o gráfico entenda tudo isso como sendo datas. Se eu quiser, eu posso até deixar já formatadinho do jeito que eu quiser lá esse meu datas, tipo, para aparecer somente o mês. Eu preciso que apareça o cabeçalho aqui em cima. Então agora, para o cabeçalho aqui de cima aparecer, eu vou pedir então aqui, além dos dados, os cabeçalhos, que será uma matriz de, abre aspas, período, barrinha invertida, faturamento, ou faturamento não, né? Valores, barrinha invertida, previsão, barrinha invertida, LCI, barrinha invertida, LCS. Fechei a matriz. E a minha tabela agora para o final será o empilhar vertical dos cabeçalhos com os dados. Pronto. Tenho a minha tabela, está tudo pronto. Se eu pedir agora para ele gerar um gráfico, já gera tudo no jeito já. Como que eu vou fazer então? Vou selecionar qualquer uma dessas minhas células aqui de dentro dessa minha matriz, vou segurar Alt e apertar F1. Alt F1.
criou o meu gráfico. Só basta eu vir agora aqui, alterar o tipo de gráfico para gráfico de linhas. Está pronto o meu gráfico de projeção. E se eu fizer qualquer coisa agora, ó, qualquer coisinha agora, tipo mudar para 4 meses, mudei para sazonalidade 12, mudei para 90% de intervalo de confiança, sazonalidade 4, 55% de confiança, 8 meses. Ó que beleza. Então agora eu tenho um gráfico de forecast, exatamente igual à ferramenta do Excel que ela gerava lá para mim no automático, só que com uma função pronta. Como eu já tenho tudo isso funcionando, basta eu pegar todo este meu cálculo que está aqui, ó. Peguei todo o meu cálculo que está aqui, sem pegar os argumentos, né? Só pegando até o fecha parênteses do Lambda. Peguei tudo isso, basta eu vir na minha guia fórmulas, definir nome e colocar como sendo a minha FX Forecast. Dei o nome que eu quis, de FX Forecast. Colei aqui no refere-se a todo este meu cálculo. Dei um OK. Agora, onde eu for, onde eu quiser, vou vir aqui para o cantinho para a gente poder fazer a minha tabelinha. Vai ser igual FX Forecast. Quais são os períodos? Esses. Ponto e vírgula. E os valores? Esses. Ponto e vírgula. E o adicional de períodos? Esse. E a sazonalidade? Essa. E o intervalo de confiança? Esse. Acabou. Enter. Está pronto. Tenho todo o meu cara prontinho para já fazer o gráfico funcionando a minha tabela de previsão. Tá aí mais uma funçãozinha personalizada para a gente, mais um resultado que eu não canso de me impressionar com os potenciais aqui. Claro que dá para ser feito de várias outras formas, inclusive melhorar essas contas. O importante é o resultado vir, né? Se você tiver outras ideias, outras coisas, compartilhem comigo aqui embaixo nos comentários. Como sempre, estou sempre respondendo os comentários, eu gosto muito de ver as opiniões de vocês. A aula foi bem extensa hoje, espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.